Antes de começarmos nossa jornada, faça uma respiração profunda. Deixe o som do mar te envolver. E se você gosta de histórias reais e lendárias sobre o oceano, mistérios, naufrágios, lugares esquecidos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e embarque comigo nessa travessia. Hoje, vamos navegar para um dos lugares mais curiosos e silenciosos de todo o planeta. O Mar de Sargassos, o único mar do mundo sem costas, sem ondas e repleto de navios perdidos. Imagine um mar inteiro completamente parado. Não é metáfora ou exagero poético, é realidade física, uma anomalia que desafia nossa compreensão intuitiva de como oceanos deveriam se comportar. O Mar de Sargassos, localizado no meio do Oceano Atlântico Norte, é um gigante silencioso que ocupa milhões de quilômetros quadrados de água, aparentemente esquecida pelo vento e pelas correntes que movem o resto dos oceanos. Ele não tem fronteiras de terra, não tem praias onde ondas quebram em espuma branca, não tem ilhas rochosas marcando seus limites. É definido apenas pelas correntes oceânicas que o cercam em movimento circular perpétuo, como se fosse uma enorme piscina natural flutuando suspensa no meio do oceano, isolada do resto do mundo por paredes invisíveis de água em movimento. E o mais inquietante, o detalhe que fez gerações de marinheiros temerem este lugar: não há ondas. As águas ali são tão quietas, tão perfeitamente imóveis em dias calmos, que a superfície parece vidro líquido estendendo-se até o horizonte. Por séculos, marinheiros acreditaram estar entrando em um território amaldiçoado quando suas embarcações deslizavam para aquela calmaria sobrenatural. Um lugar onde o vento desaparecia como se tivesse sido sugado para outra dimensão, onde as velas murchavam impotentes contra os mastros, onde os navios simplesmente paravam de se mover, condenados a flutuar eternamente sob um céu que oferecia luz, mas não salvação. Como se o oceano tivesse adormecido, e nesse silêncio profundo, nessa quietude que se estendia por dias e semanas, muitos nunca voltavam. Seus destinos permaneciam um mistério, sussurrados em tavernas portuárias como contos de advertência para jovens marinheiros ansiosos por aventura. O nome Sargassos vem de uma alga marrom peculiar, que flutua na superfície em quantidades espantosas. O sargassum, massas gigantes dessa planta, se estendem por quilômetros intermináveis, formando tapetes dourados e âmbar sobre o mar calmo, criando paisagens que não parecem pertencer à Terra, mas a algum planeta estrangeiro, onde a vida marinha ascendeu à superfície e decidiu ficar. Em dias de sol pleno, quando a luz penetra as águas cristalinas e ilumina as algas flutuantes, o oceano parece coberto de ouro líquido, uma visão de beleza hipnótica que poderia facilmente ser confundida com paraíso. Mas para navegadores antigos, armados apenas com velas e remos, essa beleza enganosa tinha outra interpretação mais sinistra: prisão. As algas se enroscavam nos lemes como dedos procurando âncora, agarravam-se aos cascos em camadas que aumentavam o peso e a resistência, enredavam-se nos remos, tornando impossível remar através delas. E somado à falta crônica de vento naquela região estranha, um navio podia ficar completamente imóvel por dias, depois semanas e finalmente para sempre, enquanto provisões se esgotavam e a esperança morria lentamente sob o sol inclemente. Marinheiros portugueses e espanhóis diziam que o Mar de Sargassos era como a teia de uma aranha invisível, mas infinitamente paciente. Uma vez que você entrava, não importava quão habilidoso fosse o capitão ou quão forte fosse a tripulação, não havia como sair. O mar simplesmente o segurava, gentil, mas implacável, até que tempo e escassez fizessem seu trabalho mortal. Durante a era das grandes navegações, quando navios europeus atravessavam o Atlântico em busca de riquezas do Novo Mundo,
O Sargassos ganhou outro nome que seria sussurrado com reverência temerosa: o Cemitério do Atlântico. Ali, galeões espanhóis carregados de ouro das Américas, navios mercantes ingleses repletos de especiarias e tecidos, embarcações piratas perseguindo fortunas e até máquinas modernas de séculos posteriores acabaram presos para sempre naquelas águas tranquilas, mas mortais. Não por monstros marinhos, embora certamente as lendas tentassem preencher o vazio de compreensão com criaturas fantásticas. Não por tempestades devastadoras que partiam mastros e abriam buracos em cascos, mas pelo oposto absoluto de tudo isso, pelo silêncio, pela calma, pela ausência completa de movimento que caracteriza a vida oceânica. Sem vento enchendo as velas, sem corrente empurrando o casco, sem o menor movimento do mar para dar direção ou esperança, os navios ficavam à deriva em sentido mais literal e desesperador, condenados pela calma absoluta que era mais mortal que qualquer furacão. Capitães experientes, homens que haviam navegado através de tempestades que partiam navios ao meio, que haviam enfrentado piratas e sobrevivido a escorbuto, escreviam em seus diários com crescente desespero: "O mar é tão imóvel que parece de vidro", registrava um. "Escuto apenas o ranger da madeira envelhecida e a respiração pesada dos homens que perderam a fé", anotava outro. "Perdemos a esperança. O oceano nos abandonou completamente", eram as palavras finais em um diário encontrado décadas depois, flutuando entre as algas. E assim, dezenas de navios desapareceram para sempre, engolidos não por ondas, mas pela imensidão tranquila. Hoje muitos desses destroços permanecem a centenas de metros abaixo da superfície, protegidos por séculos de camadas de algas em decomposição e silêncio absoluto. Tumbas não marcadas de tripulações cujos nomes foram esquecidos, mas cujo destino terrível permanece como advertência. Existia uma superstição específica entre marinheiros portugueses do século XVII que dizia: "Quem entra no Sargasso entrega a alma ao mar". A crença popular insistia que as algas eram vivas, inteligentes de maneira vegetal e malévola, como tentáculos conscientes que prendiam embarcações humanas deliberadamente para alimentar alguma fome antiga e incompreensível. Claro, era apenas mito nascido do medo e da ignorância sobre processos oceanográficos. Mas havia algo mais real e igualmente mortal sobre aquele lugar estranho. Os Sargassos é uma região onde ventos e pressões atmosféricas se comportam de forma profundamente anômala. As correntes ao redor formam um enorme giro oceânico, não um redemoinho de sucção como os que afundam navios nas histórias, mas um círculo quase perfeito de águas que giram em câmera lenta ao redor de um centro morto. Dentro desse círculo, no olho do furacão perpétuo mas calmo, tudo é parado, como uma bolsa de ar morta flutuando no meio do oceano vivo. Os navios que entravam ali por acidente ou desconhecimento não tinham força natural para escapar. E sem vento constante, sem motores a vapor ou diesel, que só seriam inventados séculos depois, não havia escape possível. Apenas espera e morte eventual. Um dos relatos mais intrigantes e perturbadores é o do navio francês Rosalie, encontrado à deriva em 1840. Ele estava navegando rumo a Havana com carga e tripulação completa quando desapareceu das rotas normais de navegação. Semanas depois, quando foi localizado flutuando dentro do mar de Sargassos, não havia ninguém a bordo. As velas estavam erguidas e intactas, capturando vento que não existia. A comida permanecia arrumada na mesa da cabine do capitão, como se a refeição tivesse sido interrompida subitamente. Os documentos de navegação estavam organizados e legíveis, mas a tripulação inteira, cada homem que havia embarcado, havia desaparecido sem deixar pista ou explicação. Nem sinais de luta, nem manchas de sangue, nem bote salva-vidas utilizado.
Apenas silêncio. Como se todos tivessem simplesmente decidido caminhar para fora da realidade simultaneamente. Outro caso famoso que assombra registros navais é o do navio britânico HMS Atalanta, desaparecido em 1880, carregando mais de 250 homens, jovens cadetes em treinamento naval junto com oficiais experientes. A Marinha Real Britânica, após investigação extensa, concluiu que o navio provavelmente entrou nos Sargassos e simplesmente parou. E ficou vagando sem vento, sem direção, até que os suprimentos acabaram e toda a tripulação morreu lentamente de fome e desidratação. Seus corpos eventualmente deslizando para o oceano ou permanecendo aprisionados em cabines que se tornaram caixões flutuantes. O mar não matou pela violência de tempestades ou ondas gigantes. Matou pela ausência completa de violência, pela calma que se estendia indefinidamente até que a esperança e a vida se esgotavam juntas. À noite, quando o sol finalmente desaparece abaixo do horizonte perfeitamente reto, o mar de Sargassos se transforma em algo ainda mais surreal e belo. Milhões de pequenos organismos bioluminescentes, plâncton e outras criaturas microscópicas acendem luzes químicas suaves em resposta ao menor movimento da água, criando galáxias de pontos luminosos que pulsam verde-azulados como estrelas flutuando logo abaixo da superfície. É como navegar por um céu invertido, onde constelações inteiras se movem com as correntes lentas. Marinheiros descreviam com admiração misturada com pavor. O mar está iluminado por dentro, como se houvesse um sol submerso. Parece um universo inteiro dormindo logo abaixo de nós. Mas junto com essa beleza transcendente, vinha um medo crescente, porque a calmaria nunca terminava. A luz bioluminescente apenas tornava mais visível a prisão em que estavam aprisionados. Com o tempo e avanço da oceanografia científica, estudiosos descobriram o motivo exato da calmaria surreal que define os Sargassos. O mar fica no centro preciso de um grande giro oceânico formado pela intersecção de 4 correntes principais. A corrente do Golfo fluindo para nordeste, a corrente das Canárias descendo para sudoeste, a corrente do Atlântico Norte movendo-se para leste e a corrente norte equatorial empurrando para oeste. Essas correntes giram como um anel mágico de água em movimento perpétuo. Mas dentro desse anel, no olho do vórtice gigante, existe um ponto morto. Sem vento forte e constante, sem ondas significativas, sem corrente que poderia arrastar um navio para fora. Para embarcações antigas, dependentes de velas, era como cair em areia movediça líquida, afundando não para baixo, mas para dentro de um limbo oceânico. Hoje, embarcações modernas com motores poderosos cruzam os Sargassos sem problemas técnicos. Mas a sensação de isolamento profundo, quase existencial, continua. Muitos navegadores contemporâneos relatam que o mar parece ouvir, que existe uma qualidade de atenção no silêncio que não encontraram em nenhum outro lugar do oceano. Como se algo antigo e paciente estivesse prestando atenção a cada movimento, cada palavra sussurrada, cada pensamento de medo ou admiração. Mesmo com toda a ciência explicando seus mecanismos, os Sargassos continua sendo um dos lugares mais estranhos e desconcertantes do planeta. Um mar completamente parado, cercado por oceano em movimento, sem ondas quebrando, repleto simultaneamente de vida abundante nas algas flutuantes e de morte nos destroços que descansam em suas profundezas. Com navios aprisionados sob séculos de camadas de algas douradas, preservados pela mesma calmaria que os matou. E nesse silêncio profundo, quase espiritual em sua completude, fica uma lembrança permanente e perturbadora. O oceano não precisa rugir para ser mortal. Não precisa de tempestades ou ondas gigantes para reivindicar vidas. Às vezes, tudo o que ele precisa fazer é simplesmente não se mover.
e esperar. Se você gostou desta viagem pelo misterioso Mar de Sargassos, deixe seu like e comente qual história você quer ouvir na próxima travessia. Histórias do mar, mistérios esquecidos, viagens impossíveis. Estamos apenas começando. Inscreva-se no canal e até a próxima história. Boa noite e bons ventos, mesmo nos mares onde eles não existem.